você entende sobre construção de marca na esfera digital, no universo digital, em suas mais diferentes camadas? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, ó, Digital Branding, e vamos entender um pouquinho melhor como é esse processo de desenvolvimento e construção de marca nesses ambientes tão complexos que são os ambientes digitais. Fiquem comigo! Olá amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Talk2Biz. Se você ainda não conhece o nosso canal, está chegando a primeira vez por aqui, o Talk2Biz é um espaço onde eu falo sobre estratégia, sobre gestão, sobre marketing e sobre inovação. E esse é mais um vídeo da nossa série de dicas de livros, que são fundamentais, livros que são importantíssimos para uma biblioteca na área de marketing ou uma biblioteca na área de negócios como um todo. Hoje a gente vai falar um pouquinho dessa obra aqui do Daniel Howells, o Digital Branding. É uma obra de 2018 que fala sobre os desafios de construção de marca, construção de relacionamento na esfera digital. Quer mais conteúdo sobre esse e outros assuntos ligados à área de marketing? Aproveita e já se inscreve aqui no Talk2Biz, tem pelo menos 3 vídeos novos toda semana. Além dessa série de dicas de livros, tem outras séries sobre marketing estratégico, sobre tecnologia, sobre inovação, sobre branding especificamente. Então, fica o meu convite para que você não perca nenhuma das nossas atualizações. E vamos lá, vamos falar desse livro aqui, o Digital Branding. Como eu disse, é um livro bastante recente também, um livro de 2018. Ele não fala apenas sobre branding. No final das contas, ele vai falar da abordagem de marketing como um todo na esfera digital e até da integração que essas abordagens necessariamente precisam ter com os canais tradicionais da empresa. Principalmente nos últimos capítulos, se dedicar a falar dessa integração entre os canais digitais e os canais tradicionais que uma empresa possui. Então ele não é um livro totalmente sobre branding, apenas focado no processo de construção de marca. Mas é que o autor, o Daniel Howells, ele entende que esse processo no digital anda lado a lado com o processo de marketing. Na realidade mesmo, o tempo todo no digital, o consumidor está de alguma forma dialogando com a sua marca, independente do canal onde ele está. Eu falar da estratégia de marketing é eu falar também o tempo todo da estratégia de branding, porque em todas essas plataformas, em todos esses ambientes virtuais, digitais, seja lá como a gente queira chamar, o consumidor ele está tendo um momento da verdade, ele está tendo um ponto de contato ali com a nossa proposta de valor e logo com o nosso posicionamento, com a nossa marca. E tem vídeos que eu já fiz aqui no canal sobre esses temas, tem uma playlist inteira sobre branding. Se você gosta desse tema, eu recomendo que você assista, e tem vídeos também sobre proposta única de valor na série Desafios Estratégicos em Marketing. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. O autor aqui no Digital Branding, ele vai dar um panorama estratégico e um panorama bem atual. É claro que de 2018 para cá, muita coisa aconteceu, e principalmente em relação a plataformas digitais. Algumas coisas evoluíram mais rápido do que outras, principalmente por conta da pandemia, mas ele vai dar orientações estratégicas que, no meu entender, são muito válidas. E aí eu acho que o principal valor desse livro é entender essa nova dinâmica das marcas em relação a esses canais digitais, mas sempre correlacionando isso com os canais tradicionais. Ou seja, a gente tem hoje cada vez mais uma realidade híbrida e as empresas precisam estar preparadas para trabalhar com isso. E ele vai olhar para todas as esferas do planejamento de marketing dentro do ambiente digital. A parte de pesquisa, a parte de posicionamento, o livro vai ter uma pegada também bastante prática, bastante focada assim, em aplicabilidade. Pode olhar para uma boa parte desse livro e falar, embora ele não seja um livro de ferramenta, é um livro que vai te mostrar como usar ferramentas. Ah, tem essa ferramenta de SEO, tem essa ferramenta para fazer anúncio, tem essa ferramenta para programar conteúdo e postagem. Ele não é esse tipo de livro, até porque esse é um livro, os livros de ferramenta, eles tendem a se desatualizar muito rapidamente. Esse não é o caso. Nesse livro aqui, a gente vai ter
orientações estratégicas e a gente vai ter o apelo tático. Em relação à encontrabilidade e presença da marca, quais são as principais dinâmicas com as quais eu preciso estar atento? Em relação à jornada do usuário, quais são os pontos que a gente deve estar atento? Em relação a métricas, quais são os principais desafios e quais são os principais fatores que devem ser levados em consideração na hora que a gente está monitorando ali determinadas métricas? A gente sabe que o digital é campeão, né, de gerar novas métricas, gerar dados, e a gente precisa saber ali filtrar o que é relevante do que não é relevante efetivamente. Esse livro ele dá um panorama bastante amplo e bastante atualizado e interessante de todas essas principais mecânicas e da abordagem tática. Ele não é um livro, como eu disse, não é um livro de ferramenta, que vai explicar como é que você potencializa resultados, sei lá, no Instagram ou em alguma rede social. Não, ele vai falar por blocos, ele vai falar de mídias sociais como um todo, ele vai falar de pesquisa de mercado, ele vai falar do mobile integrado a essas novas plataformas, ele vai falar da publicidade online, então não é um livro que fala especificamente de anúncios no digital. Ele vai falar de ferramentas de automação, CRM, vai falar bastante de e-mail marketing, de funil de vendas, de abordagem de relacionamento. E aí a parte aqui da metade para o final do livro, que eu acho bastante interessante, porque ele fala dessas possibilidades de integração, campanhas transmediáticas que se tornaram muito comuns, e aí ele vai falar de indicadores, os principais pilares e as principais métricas em relação a uma abordagem no digital. Eu acho que esse é um livro que vale muito a pena. Embora ele, no título, ele jogue uma coisa como se fosse um livro sobre branding especificamente, ele não é. Na verdade, ele é um livro sobre marketing e todas as dimensões do marketing no digital. Só que, para mim, é uma visão com a qual eu concordo que no marketing digital, esse processo de construção de marca, ele é muito mais constante. E ele está ancorado, ele está vinculado a todas as atividades de marketing, querendo ou não. No marketing tradicional, talvez você tenha algumas esferas de atuação onde esse processo de construção de marca ele não é a prioridade, ele não está ali tão presente. Mas no marketing digital, como o tempo todo o consumidor está em contato com a marca e está buscando construção de diálogo, construção de relacionamento, aliás, eu nem sei se a gente pode dizer que o consumidor só que está buscando isso. Na verdade, hoje, talvez as marcas estejam mais desesperadas nessa construção de vínculo, porque nesse universo quase que infinito da internet é muito fácil para que todas as ações que a gente faz de comunicação elas passem absolutamente despercebidas. É importante que tudo isso esteja interligado a um arcabouço de uma proposta de valor e de posicionamento e de construção de marca que vai dar sustentação a todas as demais ações. Eu acho que é um livro que, nesse sentido, ele contribui bastante. E acho que traz algumas ideias, traz alguns insights em relação a planejamento de marketing digital que também são bastante interessantes e válidas. É claro que, certamente, se você já atua nessa área há algum tempo, você está cansado de manuais de marketing digital, porque já tem centenas, talvez milhares deles por aí, fora o montão de aventureiros, né, de supostos profissionais de marketing digital que ficam aí pela internet te ensinando a vender curso, né? É o mundo maravilhoso e utópico onde todos serão vendedores de curso. Mas sei que para quem é profissional da área, você já está possivelmente saturado de tanto material sobre marketing digital. Mas eu acho que esse livro aqui, de qualquer maneira, ele dá uma atualizada interessante e ele traz boas, novas perspectivas em relação ao tema. Como eu disse, ele não é um livro ferramental, não é um livro de explicar como é que a ferramenta funciona, mas ele dá algumas orientações estratégicas e muitas orientações do ponto de vista mais tático. Como a empresa pode usar melhor
toda essa arquitetura que existe disponível no digital. E sempre correlacionando isso, acho que talvez seja um dos pontos que eu mais gostei, correlacionando isso com o negócio aqui fora. Não mais a empresa que é uma no digital e outra no offline. Na verdade, a gente está falando da mesma organização e cada vez mais esses esforços têm que partir de um núcleo comum. A gente precisa ter esforços que sejam minimamente integrados. Para finalizar, eu enumerei alguns tópicos aqui que esse livro destaca, que eu acho que são bem interessantes e para mim foram bastante esclarecedores, né, das abordagens que a gente deve ter no digital. Quando ele fala do conceito de visão única do cliente, quando ele fala das abordagens massivas de publicidade no digital, que são muito comuns hoje, então você paga para uma publicidade se espalhar por aí em redes de display ou em outras plataformas do gênero, mas você não sabe onde é que a tua publicidade de fato está aparecendo, em quais contextos ela está sendo inserida. Tem uma série de questões aqui, ele fala sobre o conceito de, que já foi tema inclusive de um episódio do Talk to Biz Podcast, que é Frictionless Tech, tecnologia sem fricção, o quanto isso se torna cada vez mais importante para a jornada do usuário daqui por diante. Ele fala muito da jornada do usuário no digital, são pontos que eu colocaria como pontos de destaque e, de certa maneira, como determinados movimentos e determinados movimentos massivos de empresas e de pessoas que também passam a competir por audiência no digital e por engajamento, o quanto isso pode encarecer eventualmente um custo por clique, o custo de uma estratégia total, uma abordagem mais completa a nível digital. São pontos bem interessantes que esse autor coloca, o Daniel Rowles coloca, e por isso eu acho que esse livro aqui é um livro que vale bastante a pena para a gente ter na nossa biblioteca sobre marketing e sobre negócios de maneira geral. Gostou da dica? Tem link para compra aqui na descrição desse vídeo. Você comprando a partir do nosso link, você ajuda a manter o nosso projeto, que é um projeto de natureza educacional. De que outras maneiras eu posso apoiar, Bruno? Se eu não quero comprar o livro, de repente não tenho interesse agora nesse livro, ou então já tenho esse livro. Bom, tem maneiras muito simples de você apoiar o nosso projeto. Gostou desse conteúdo? Deixa o seu like. Gosta desse tipo de temática ligada a marketing, negócios, estratégia, inovação? Assina o nosso canal, isso ajuda demais o nosso projeto, ajuda mostrando para o YouTube que esse conteúdo é relevante e assim o YouTube passa a entregar esse conteúdo ou sugerir esse conteúdo para um número cada vez maior de pessoas. É isso, meus amigos, nos vemos no próximo vídeo, até lá!